Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Nesta aula vamos falar de cone. O que te lembra cone? Aquele chapeuzinho de aniversário. Ou o próprio nome aí, ó, cone. Cone de trânsito, lembra do formato de um cone? Também aquelas casquinhas de sorvete italiano, que é uma delícia por sinal. Mas isso que nós vamos estudar então. Mas o que nós iremos estudar então aí do cone? Iremos estudar a área total de um cone e o volume de um cone, e a área lateral também de um cone, e os elementos por trás disso daí, tá certo? Mas chega aqui de delongas, de falar de sorvete até aí, e vamos começar a nossa aula? Acompanhem comigo então, olha só. O cone, então, ele possui uma base circular, por isso ele também é chamado de corpo redondo, ele faz parte de um dos corpos redondo, tá bom? Formada por segmentos de reta que tem uma extremidade num vértice em comum. Tá. O que mais que eu preciso saber disso? Preciso saber algumas partes desse cone. Como assim? O raio é a distância do centro até a extremidade, correto? Se for um cone circular reto, a altura, a projeção ortogonal desse vértice aqui é o centro do círculo. Então, a minha altura está aqui, que é o caso desse que eu trouxe para vocês. E é o caso do cone que é utilizado aí em 99,9% dos exercícios de concurso. Não é muito comum cair cone oblíquo. Então eu vou falar apenas do cone regular, que é o reto regular, que é aquele que pode cair aí na sua prova, tá bom? Fora isso, o que mais temos que saber? Que este valor aqui da lateral, ele é conhecido como geratriz, tá? Mas olha que bonitinho para calcular isso. Ele forma um triângulo retângulo. E pensou em triângulo retângulo, o que já tem que vir na nossa cabeça? É isso aí. Tem que vir teorema de Pitágoras, aquele lá mesmo. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, mais o cateto, o outro cateto, no caso, ao quadrado. Bom, chega de delongas e vamos para as fórmulas. Dá até um arrepio na hora que fala em fórmula, né? Mas no cone, então, tem várias fórmulas. Vamos para a primeira fórmula. Área da base. O cone tem base circular. Então, a área da base dele é um círculo. Logo, a área de um círculo, πr ao quadrado. Então, a área da base dele é πr ao quadrado. E geratriz. Cara, não falei para você que a geratriz aqui forma um triângulo retângulo? Sim, ela forma um triângulo retângulo. Então, geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Então, a geratriz aqui, ó, você pode ser que é geratriz ao quadrado é altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Você tem essa relaçãozinha aqui. E a área lateral? A área lateral, ela é dada pela fórmula πr g. Então, a π vezes o raio vezes o valor da geratriz. Esta é a área lateral aí do nosso cone. O que mais nós temos que saber? Área total. Poxa, o que é área total? De um cone, hein, pessoal? Não é um cilindro. A área total de um cilindro é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área total de um cone é somente a área da base mais a área lateral. Por quê? Porque ele só tem uma base. O cilindro já não. O cilindro já tem 2 bases, tá certo? Consequentemente, a área total seria πr ao quadrado mais πr g. Então, isso daqui seria a área total. E o volume? O volume de um cone, pensa no volume de um cilindro. Área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. O do cone, você vai fazer a mesma coisa. Área da base vezes a altura, só que você vai dividir por 3, porque ele é 1/3 do volume do cilindro de mesma base e mesma altura. Então, seria πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Então, esse é o volume do cone. Se você assistiu a minha aula de pirâmide, eu falei que eu costumo brincar com meus alunos do presencial que, para encontrar volume de figuras pontiagudas, pensa no seguinte: sentou e cutucou, divide por 3.
Então, é a área da base vezes a altura, só que se você sentar e cutucar, vai dividir por 3. Então, é a área da base vezes a altura sobre 3. Esse, então, é o volume aqui do nosso cone. Bom, pessoal, eu falei várias formulinhas aqui para vocês, vocês já estão digerindo elas, né? Mas anotem essas formulinhas num cantinho, numa folha aí, na mão, seja o que for, do que vocês estejam aí anotando algumas coisas para resolver as questões. Por quê? Porque agora, na hora das questões, vamos precisar saber este formulário aqui. Isso que está aqui de formulário é o que nós precisamos para saber resolver os exercícios de cone. Além disso daqui, a gente precisa do nosso cérebro também, né? Porque é para raciocinar bem, para tentar interpretar o problema, interpretar a situação, que consiste no seguinte, essa parte de geometria espacial aqui. Ele te dá um probleminha, muitas vezes vai faltar dados para você já partir para o tchan para encontrar a resposta, e aí você tem que dar caminhos para trás para encontrar aquelas informações que estão ocultas, e aí sim você conseguir chegar na sua resposta final, que é o que ele vai estar pedindo, tá bom? Mas vamos ver como que é feito esses exercícios então? Acompanhem comigo, olha só. Considere um cone reto, tal que as medidas em centímetros da sua altura, do raio da base e da geratriz formam, nesta ordem, uma progressão aritmética. Cara, ferrou. Tá bom. De razão 2 centímetros. E ele ainda pede o volume desse cone em centímetros cúbicos. É para sentar e chorar. Não, não é para fazer isso. Respira. E aí? Faça aquela perguntinha para vocês. O que ele quer encontrar desse exercício? Ele quer o volume. Então, o volume de um cone é 1/3 ou área da base vezes a altura dividido por 3. Mas pode ser 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3, então, de π, r ao quadrado, vezes h. Está em função de π, então eu não vou substituir o valor de π. Mas eu não tenho aí nem o valor do raio e muito menos o valor de quem? Da minha altura, cara. Eu preciso descobrir quem que é o raio e quem que é a altura para depois resolver quem que é o volume. Só que em que formulinha aí que a gente tem mais dado aí? Ou seja, que outra informação que ele deu no enunciado? Ele deu que a altura, o raio da base e a geratriz formam uma PA. Você lembra que eu fiz um desenho de um triângulo retângulo para você? Onde aqui era a altura, aqui era o raio e aqui era a geratriz? Lembra que eu fiz isso para vocês? Cara, o tchan dessa questão está nesse fato desse triângulo retângulo aí. Só que ele falou que é uma progressão aritmética. Você lembra o que é uma progressão aritmética? É aquela que cada termo é encontrado através da adição de uma razão ao termo anterior. Ou seja, se ele fala que é uma progressão aritmética da altura, do raio e depois da geratriz. Quem que é menorzinho? A altura, a intermediária, o raio e a maior, a geratriz. Só que eu não sei o valor de nenhuma delas, não é? Sim. Então eu vou chamar a minha altura de x, não sei o valor dela. O meu raio vai ser quem, então? Quanto vai valer o raio? Se minha altura é x, o meu raio é x mais 2. Por quê? Porque eu tenho que acrescentar 2, que é a razão, que ele deu no enunciado, que a razão ela é 2. Tá certo? E a geratriz? A geratriz é o quê? 2 centímetros maior do que quem? Que o raio. Então ela é x mais 2 mais 2. Obviamente, x mais 4, certo? E agora, o que a gente faz aqui? Cara, resolve Pitágoras desse triângulo retângulo aí, ó. Como? Hipotenusa ao quadrado. Então, x mais 4 ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado. X ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, isso aqui eu vou ter o que agora? Eu tenho trinômios quadrados perfeitos aí, é só desenvolver. O que é x mais 4 ao quadrado? É x mais 4 vezes x mais 4. O que é x mais 2 ao quadrado? É x mais 2 vezes x mais 2. Então, ó, eu vou fazer só o x mais 4 com vocês, tá? O outro eu já vou usar a decorebazinha lá do ensino fundamental, ó. O que é x mais 4 ao quadrado? É x mais 4 vezes x mais 4. E aí, faz a propriedade distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, 4x. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 4,
16. Então dá x ao quadrado mais 8x mais 16. Logo, do lado esquerdo aqui eu tenho x ao quadrado mais 8x mais 16. Igual a x ao quadrado mais... Lembra que eu falei que só ia fazer o primeiro do x mais 4 ao quadrado? Que eu ia fazer dessa formulazinha da distributiva com vocês? Por quê? Porque agora eu vou lembrar daquela decorebolazinha lá. Como assim? Eu tenho x mais 2 ao quadrado. Então eu tenho o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Nossa, professor, não lembro disso. Você não lembra? Tá bom, eu te ajudo. Então eu tenho x mais 2 vezes x mais 2. Faz a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 2, mais 2x. Mais 2 vezes x, mais 2x. Mais 2 vezes 2, mais 4. Então eu tenho x ao quadrado, mais 4x, mais 4. Então aqui eu tenho mais x ao quadrado, mais 4x, mais 4, certo? Muito bem. O que eu faço agora? Sento e choro. Nossa, já fiz a parte mais difícil, agora é só resolver essa equação do segundo grau. Joga tudo para o mesmo lado. Tá, só que a hora que você troca de lado, não esqueça que você inverte o sinal. Muito bem, então você tem x ao quadrado, mais 8x, mais 16, menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 4x, menos 4, igual a zero. Mais x ao quadrado com menos x ao quadrado vai embora. Então sobrou menos x ao quadrado, mais 8x com menos 4x, mais 4x. Mais 16 com menos 4, mais 12 igual a zero. Eu odeio trabalhar com o meu x ao quadrado negativo, que é o meu a. Poxa, eu vou multiplicar por menos 1. E aí eu vou ter o quê? X ao quadrado positivo, menos 4x, menos 12 igual a zero. Então o meu a vale 1, o meu b vale menos 4, e o meu c vale menos 12. Lembra do delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Resolução de uma equação do segundo grau. E aí? B ao quadrado vai ser o quê? Menos 4 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos 12. Então isso aqui vai dar 16, menos com mais com menos, menos com mais, menos, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12, 48. 16 mais 48, 64. Para nossa alegria, vai ter raiz exata. Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Lembra quando você estudava lá e falava, nossa, para que eu vou usar o delta na minha vida? Para que eu vou usar Bhaskara na minha vida? Tá aí, ó, resolve por Bhaskara. Então, x vai ser igual a menos b. O b vale menos 4, então, vira mais 4. Mais ou menos. A raiz quadrada de delta, delta é 64. Então, a raiz quadrada de 64, 8. Sobre 2 vezes o a. O a vale 1. Então, 2 vezes 1, 2. E aí, x vai ser igual a 4 mais 8 por 2. Isso é o x1. E o x2 vai ser igual a 4 menos 8 por 2. 4 mais 8 dá o quê? Dá 12. Dividido por 2, 6. E 4 menos 8? Menos 4 por 2, menos 2. Ih, esquece esse. Por que que esquece esse? Eu não estou trabalhando com lados de um triângulo? Você acha que o lado do triângulo pode ser negativo? Nem aqui, nem na China, nem em lugar algum. Então, o lado dele tem que ser o quê? Positivo. Logo, a minha única solução que dá certo aqui é x igual a 6. Ah, tá. X vai ser igual a 6, então. Então, quanto que vale os lados? Aqui não era x? Então é 6. Aqui não é x mais 2? 8. Aqui não é x mais 4? 10. Então, os lados aí são 6, 8 e 10. Tá. Agora eu consigo resolver o meu exercício. Por quê?
Aqui eu precisava do raio e precisava da altura. Descobri o raio, que é 8, e a altura, que é 6. Então fica 1/3 vezes π, vezes o raio, que é 8 ao quadrado, vezes h, que é 6. 6 dividido por 3, 2. Então aqui vai dar π vezes 64 vezes 2. Dá 128 π, porque 2 vezes 64 dá 128. Logo, a alternativa correta é a alternativa D. Olha só quanto tempo para resolver uma única questão, hein? Veja bem, parecia que não era tão difícil, mas dá um pouquinho de trabalho porque é vários passos diferentes que você deve ter para resolvê-la, tá bom? Mas vamos para a questão de número 2, porque não podemos perder tempo, não é? Então, questão de número 2. O volume de um cone de altura 12, cuja medida do diâmetro da base é igual à metade da altura. É igual a volume? Volume. Então, é 1/3 de π r ao quadrado vezes h. Preciso do raio e preciso da altura para encontrar o volume desse cone. O que ele nos forneceu? H é igual a 12. E aí ele falou que a medida do diâmetro é metade da altura. Então, o diâmetro vai ser 6. Mas se o diâmetro é 6 centímetros, quanto que vale o raio? 3. Porque o raio é metade do diâmetro. E o diâmetro é metade da altura. Agora eu consigo resolver. Então, eu vou ter, ó, 1/3 vezes π vezes 3 ao quadrado, vezes 12. Cortou, cortou. 12 vezes 3, 36. Então, 36π. Resposta é a alternativa B. Olha só como que essa foi bem mais rápida e bem mais fácil que a anterior, não é? Pois é. Questão número 3. No que se refere a sistemas de medidas e a cálculo de volumes, julgue o item a seguir. Sabe-se que o volume de um cone circular reto é dado pela fórmula V igual a 1/3 de π r ao quadrado vezes h. Tá. Em que r é o raio da base do cone e h a sua altura. Sendo assim, ao aumentar o raio em 10% e reduzir a altura em 20%, ocorrerá uma redução de seu volume em mais de 3%. Volume, não está falando? Não, sim, está falando volume, mas ele não deu informação nenhuma, só falou que vai aumentar alguma coisa e diminuir outra. Tá, então vamos pensar. Volume é π r ao quadrado vezes h dividido por 3. Muito bem. Ou 1/3 vezes tudo isso daí. Tanto faz como que você escreve. O que você tem que pensar agora? Quanto que é o raio? Não sei. E a altura? Também não sei. Só que ele falou que ele vai aumentar o raio em 10%. Então, se eu vou aumentar 10%, o meu raio vai ser 1,1 R. Da onde que eu tirei esse 1,1? Que é 1 R, que é R, mais 10% do raio. Ou seja, meu raio mais 10%. Só que 10% é 0,10. E aí, 1 mais 0,10 dá 1,10. Só que 1,10 é a mesma coisa que 1,1. Por isso que eu escrevi 1,1. E reduzir? Reduzir é diminuir. Diminuir a altura em 20%. Então, você tem H, 1 vezes H, menos 0,20 H, porque ele vai reduzir em 20%. Então, você tem 0,8 H, ou 0,80, tanto faz. Substitui na fórmula. Então, você tem 1/3 vezes π vezes R, agora vira 1,1. πr ao quadrado, vezes H, que é 0,8H. Só que é aqui é 1,1, só que 1,1 R, tá? Então, 1,1 R. 1,1 vezes 1,1, porque é 1,1 ao quadrado, vai dar 1,21. Então, fica 1,21 vezes R ao quadrado, vezes 0,8 vezes H. Só que para eu
pensar em quanto que vai aumentar ou quanto que vai diminuir, agora eu multiplico esse por esse. E aí 1,21 vezes 0,8 daria 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8 mais 1, 9. 2 casas, 3 casas. Volta a 3 casas. Então 0,968. 0,968 dá 96,8% do valor inicial. Então, houve, na verdade, um aumento ou houve uma redução do valor inicial? O valor inicial era 100%. Se está em 96,8% é porque houve uma redução. Mas essa redução foi de quantos por cento? Essa redução foi do quê? De 100%, que era o valor inicial, menos 96,8%, que dá 3,2%. Se deu 3,2%, então essa redução do volume ela foi mais de 3%. 3,2% é maior que 3%. Então, está certo, ok? Então, pessoal, olha só. Essas questões que nós fizemos até agora envolvendo o volume foi de diversas maneiras diferentes aí de se obter um resultado, mas sempre utilizando aquelas fórmulas dadas no início de volume, de área, de geratriz e os nossos conceitos de matemática básica, nossos conhecimentos de matemática básica, como nesse caso aqui que trabalhamos porcentagem. No anterior, que trabalhamos trinômio quadrado perfeito, depois desenvolvemos, virou uma equação do segundo grau, que aí trabalhamos a fórmula de Bhaskara para se resolver, tá bom? Então, tem diversos conceitos de matemática básica que são aplicados dentro dessa parte de cone. Mas vamos continuar, porque nosso tempo é curto. Vamos para a próxima questão? Olha só. Assinale a alternativa que apresenta o volume do cone abaixo. Utilize π igual a 3,14. Tá. Cara, volume. Beleza. Área da base vezes altura, dividido por 3. Então, é 1/3 vezes 12 ao quadrado vezes 47 vezes π, que é 3,14. E aí? Isso aqui vai dar 144 vezes 47 vezes 3,14 dividido por 3. Vou simplificar isso daqui por 3. Então, dá 46. Dá 48. Ó. Por quê? 144 dividido por 3 dá 4. 3 4, 12. Para 14 sobra 2. Desce o 4. 8. 3 vezes 8, 24. Zerou. Então, 48. Resposta: 48 vezes 47 vezes 3,14. Olha que continha legal. 48 vezes 47 vezes 3,14, né? Mas enfim, vamos fazer a continha aqui, ó. 48 vezes 47. Já vou montar ela, não vou escrever ela assim não. Já vou montar para a gente não perder tanto tempo. 48 vezes 47. 7 vezes 8, 56, sobe 5. 7 vezes 4, 28, mais 5, 33. 4 vezes 8, 32, sobe 3. 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. 6, 5, 12. E 1 mais 1, 2. Agora, é só multiplicar 2.256 por 3,14. Então, 2.256 vezes 3,14 vai resultar em 4 vezes 6, 24, sobe 2. 4 vezes 5, 20, mais 2, 22. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Agora é só repetir porque é vezes 1. Então, 6, 5, 2, 2. Agora deixa duas casas e 3 vezes 6, 18. Só vou pagar aqui em cima para não confundir. Então, 18 sobe 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Sobe 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. E 3 vezes 2, 6. 4. 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. 9, 10, 16, 18. 7, 8, 9 mais 1, 10. 6 e 1, 7. Duas casas, volta duas casas. Então, resposta 7.083,84, que é o que nós temos na alternativa
D, ok? Vamos para a próxima então, questão de número 5. Aqui, esta é uma aplicação gostosa, porque ela é saborosa, porque fala-se de sorvete, não por causa da conta, porque aí é mais difícil. Mas enfim, nessa questão aqui, ó, antes de começar a resolver, já vou falar, se no seu edital não fala sobre esfera, pula ela e vai para a próxima. Agora, se no seu edital também fala de esfera, acompanhe a resolução ou tente resolver esta questão, porque ela envolve esfera e cone, tá bom? Então vamos lá. Uma fábrica de sorvetes decidiu lançar o Cornetone. Olha que nome legal. Uma casquinha de sorvete de forma cônica com 6 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. Totalmente preenchida com sorvete de chocolate, sem transbordar. E sobre o sorvete de chocolate, meia bola de sorvete de morango formando uma semi-esfera que se encaixa perfeitamente sobre a casquinha. Considerando que π igual a 3,14, o volume de sorvete necessário para fabricar um cornetone é de aproximadamente... O volume de sorvete necessário para fabricar este cornetone, pessoal, é o volume de uma semi-esfera mais o volume aí de um cone. Então basta pegar o volume da semi-esfera mais o volume do cone. Então vamos lá, volume da esfera. Você lembra como que era? 4/3 de πr ao cubo. Como é uma semi-esfera, esse resultado eu vou dividir por 2 depois. Tá bom. O π mandou usar 3,14, certo? E a esfera tem quantos centímetros? Ó, com 6 centímetros de diâmetro. A casquinha tem 6 centímetros de diâmetro. Então, o raio dela vai ser 3. Então, vai ser, ó, 4π vezes 3 ao cubo sobre 3, ó. Aí eu posso cancelar isso aqui, sobra só 3 ao quadrado. E aí fica 9 vezes 4, 36. Então dá 36π. Como é meia esfera, eu divido por 2. Então o volume dessa meia esfera vai ser de 18π. Tá, guarda esse valor, porque 18π é o volume da meia esfera. Agora eu tenho que calcular o volume do quê? O volume do cone. Quem que é o volume do cone, então? Esse a gente já tá vendo aí, né? Ó. Então é 1/3 da área da base vezes a altura. Então é 1/3 de área da base, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é, neste caso, 10. Posso cortar esses daqui também, sobra só 3. Então daria 30π. Então, o volume do cone é de 30π. E o volume da esfera, da semi-esfera aí, perdão, 18π. Então, quem que é o volume total desse cornetone aí? É 48π. Só que para nossa alegria ou para nossa tristeza, depende do ponto de vista, a resposta não está em função de π. Ele mandou você utilizar π sendo 3,14. Logo, será 3,14 vezes 48. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 1, 8, mais 3, 11, sobe 1. 8 vezes 3, 24, mais 1, 25. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. E 4 vezes 3, 12. Logo, 2, 8, 10, 5, 1. Duas casas, duas casas. Então, resposta 150,82. 72, né? 6 mais 1, 8. 6 mais 1, 7. 150,72 centímetros cúbicos. Só que a resposta está em mililitros. Então, será que não vai ter conversão nenhuma? Não. Por quê? Porque 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Sendo assim, nós não vamos precisar fazer conversão nenhuma nesse exercício. Logo, a alternativa correta já é aquela que está mais próxima, porque é dado por aproximadamente, que seria, então, 151 ml. Tá bom? Vamos fazer a última questãozinha desse exercício e decolar com cone. Olha só, então.
Após alguns estudos, uma siderúrgica pretende construir alguns de seus tanques na forma de cone reto e sem tampa. Para isso, precisa-se saber o custo da área lateral de um cone com raio da base de 6 metros e altura de 8 metros. Ok. Sabe-se que o custo por metro quadrado do material que será utilizado na área lateral do cone é de $10. Quanto a siderúrgica gastará por cada tanque? E aí? Basta, pessoal, a gente calcular a área lateral agora desse cone, que é o que ele já disse aqui, ó, o custo da área lateral, poxa, então a gente só precisa da área lateral. Ele também falou que é um cone sem tampa, então por isso que é só a área lateral. E como que a gente calcula a área lateral de um cone? A área lateral de um cone é dada por π vezes R vezes G. Π não vou substituir, porque até aqui as alternativas estão em função de π. Raio, eu sei. Ele falou que o raio da base é 6 metros. E a geratriz, ele deu? Nananina, não. Não deu a geratriz. Então, primeiro, eu preciso encontrar quem é a minha geratriz. Olha só. Triângulo, retângulo, geratriz, raio, altura. Lembra-se disso? Então, o que nós vamos ter aqui, ó? G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. O H e o R eu tenho, então show de bola, ó. G ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então vai ser 64 mais 36, que dá G ao quadrado igual a 100. Portanto, G vai ser igual a raiz de 100. Quem que é a raiz quadrada de 100? 10. Então, G vale 10. Ok. Então, a área lateral é π vezes o raio, que vale 6, vezes a geratriz, que vale 10. Então, a área lateral vai ser de 60 π. Mas olha que interessante e que não tão difícil que é esse exercício. Aí ele fala que o custo aí por metro quadrado é de $10. Como aqui já deu 60 π metros quadrados, para encontrar quanto que é em dinheiro gasto aí, basta que eu faça o quê? Tudo isso vezes 10. Poxa, daí então eu tenho 600 π doletas. Então, 600 π dólares, tá certo? Doletas aí. Ok, pessoal? Bom, então fizemos aqui a nossa parte sobre cone, encerramos, vimos o que é mais interessante, que vocês precisam ir para a prova de vocês sabendo sobre cone, tá certo? Logo, bons estudos a vocês e até nossa próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau.